no Falas, né? A ideia do evento surgiu do evento que os alunos da USP organizaram em setembro, se não me engano, um ciclo sobre a obra do professor Roberto Schwartz. E foram vários ciclos, vários temas, vários debates. E em distintos debates, né, vocês participaram e nós abordaram o mesmo ensaio, Cultura e Política, que é um ensaio que eu conhecia e, enfim, que eu achei interessante, acompanhei outros eventos ali do ciclo e achei legal tentar trazer para cá também, porque eu acho que é uma discussão bem importante, ela dá umas luzes assim, para a gente iluminar os caminhos do tempo atual, do passado, da relação de cultura e política, né? E, enfim, acho que tem uma riqueza boa aí. Então, obrigado aí de novo pela presença, obrigado a vocês aqui por terem aceitado aqui participar conosco. A gente está fazendo a transmissão, tá, no Facebook. E valeu, é isso. Vamos lá, depois a gente abre para conversar aí com vocês aí, tá? Obrigado. Oi, bom dia. Bom, eu sou a Bruna. Queria agradecer o convite do Antônio para a gente discutir esse texto, que acho que continua sendo, depois de várias décadas, um texto super atual do Roberto Schwartz, né? E os acontecimentos dos últimos anos tornaram esse texto ainda mais atual, esse ensaio ainda mais atual. Então, eu queria falar um pouco da atualidade do texto, né? Eu vou falar mais sobre política do que sobre cultura, né? Mas não por causa de uma valoração mais da política do que da cultura, mas por causa do tempo, né? Para a gente fazer as pontes com o momento atual. Aliás, eu acho que esse texto do professor Roberto Schwartz também ele é um programa de pesquisa. E um programa de pesquisa que foi abandonado na universidade e que deveria ser retomado. Um programa que junta, né, cultura e política, arte e sociedade como dois elementos que compõem o mesmo processo social. E por isso são duas realidades ligadas de maneira dialética, que é uma coisa que a gente perde um pouco com uma especialização universitária nas mais diversas áreas, né? Bom, a ideia mais ou menos, né, estou falando isso, meu background é na sociologia, né? Então, na sociologia a gente tem um pouco duas maneiras de abordar a cultura, né? Ou a gente faz sociologia cultural, ou a gente faz sociologia da cultura. E tem muita coisa boa feita nessas análises, né? Em autores como Bourdieu, Raymond Williams, que mostram como a sociedade é permeada por processos culturais e como a cultura serve muitas vezes como meio de dominação social. Mas essas abordagens, né, elas falham em apresentar, ao apresentar esses dois lados da cultura como se eles estivessem divorciados, né? O que eu estou dizendo, e eu acho que a obra do professor Roberto Schwartz mostra isso muito bem, e esse texto também, é que a cultura ou a arte, se a gente quiser, é ao mesmo tempo uma esfera autônoma, com as suas regras próprias e a sua dinâmica imanente, e algo que é socialmente determinado, porque é fundado no mesmo antagonismo social no qual se funda o resto da sociedade, se a gente for ter uma abordagem marxista como tem o professor Schwartz, né? Por isso, para mim, esse texto, além de tudo que ele tem de interessante para dizer sobre política e sobre cultura especificamente, ele é um modelo de crítica. E de crítica não adjetivada, né? Não de crítica teatral, crítica literária, crítica sociológica, crítica política. Crítica, né? Justamente porque ele mobiliza todas essas esferas, dando o mesmo estatuto para elas. Bom, o outro ponto que eu queria levantar, indo mais ao que interessa agora, se relaciona com o pensamento social brasileiro. Esse ponto é aquele encarnado, por exemplo, na disputa da Escola Paulista com o Exército, do Florestan Fernandes com o Guerreiro Ramos, do Francisco de Oliveira com a São Paulo, do professor Roberto Schwartz com o Partido Comunista.
e que diz respeito à realidade do capitalismo periférico e das possibilidades de superá-lo. Existe um discurso veiculado por intelectuais como o Bresser Pereira, mas também dentro da universidade esse discurso é dominante, né, que diz que a interpretação do Brasil promovida pela Escola Paulista de Sociologia, tomada aqui no sentido bem geral, estou incluindo todo mundo, Florestan, Roberto Schwartz, Francisco de Oliveira, Fernando Henrique, né, antes dele ter esquecido do que ele escreveu, enfim, que parece essa leitura, né, dizem esses intelectuais como Bresser Pereira, se sobrepôs às leituras do Brasil, né, ligadas, teoricamente, àquelas desenvolvidas pelo ISEB e pela CEPAL, no âmbito da vida política e da vida acadêmica. Me parece que isso é um consenso dentro da academia e no âmbito político um pouco também, né? Mas eu acho que a realidade é um pouco diferente e a Escola Paulista de Sociologia ela é menos hegemônica do que ela parece, ao menos se a gente for pensar na política partidária dominante. A interpretação de que um governo progressista precisaria se basear numa forte aliança de classe, em aliança com o Estado e em nome do crescimento nacional e da distribuição de renda, ou como disse o André Singer, no Pacto Conservador, foi absolutamente dominante no âmbito da vida política brasileira dos últimos anos. Ou seja, essa política dominante é muito mais afinada com as séries da CEPAL e do ISEB do que com a sociologia paulista, que fez, vamos dizer assim, uma crítica de âmbito mais geral à política de aliança de classes como meio de superação do subdesenvolvimento. É esse debate que eu estou me referindo e que eu acho que é o debate que está subjacente ao texto do professor Roberto Schwartz, que é pensar as vias de superação do capitalismo periférico subdesenvolvido que a gente quiser, né? Então, o governo do PT apostou no pacto entre as classes, contrariando a teoria da dependência sustentada pela Escola Paulista, apoiando-se na ideia de que as elites brasileiras sustentam um comportamento contraditório, podendo ora pender para a submissão aos ditames internacionais, ora para uma associação com a burocracia estatal e com a classe trabalhadora. Por 14 anos, essa estratégia funcionou, impulsionada pelo crescimento econômico e pelo apoio popular ao governo, que formava um obstáculo para a vitória da burguesia nas urnas. Ou seja, também esse pacto foi resultante da impossibilidade dessa burguesia ganhar as eleições. Né? Orientado para o combate à miséria por meio de programas assistenciais como Bolsa Família, para ampliação do mercado interno por meio de medidas como expansão do crédito, para o aumento do ensino superior público e privado, para a política de moradia, apoiadas por programas como Minha Casa Minha Vida, o lulismo seria, em linhas gerais, e abstraindo as diferenças entre os mandatos de Lula e Dilma, um programa de desenvolvimento sem confronto com o capital, de novo como mostrou o André Singer, naquele livro dele, Sentidos do Lulismo, e em vários textos posteriores. O preço do aumento do emprego e da renda era um reformismo fraco. Esse arranjo trazia vantagens tanto para o capital quanto para o trabalho, embora mais para um do que para outro. Em 64, o golpe militar era uma reação às reformas de base propostas por Goulart. A Revolução Cubana tinha acabado de dobrar a esquina e os golpes militares no Cone Sul funcionavam como uma espécie de contra-revolução preventiva. Também referindo aqui a expressão do teórico crítico Herbert Marcuse, que vai mostrar como, mesmo sem a ameaça direta do comunismo, diversas ditaduras do Cone Sul tiveram essa característica de antecipar a possibilidade de qualquer tipo de transformação social. Né? No Brasil, hoje, a gente assiste a um golpe, que as pessoas chamam de constitucional, dado sem ameaça de reformas de base profundas e sem a sombra do socialismo no Cone Sul ou no mundo. O golpe confirma, em larga medida, o diagnóstico da Escola Paulista a respeito da inviabilidade ou dos limites da aliança com a burguesia em nome do crescimento nacional. O texto Cultura e Política foi escrito entre 69 e 70,
tentando compreender no calor da hora os primeiros efeitos da ditadura militar, que ainda perduraria no Brasil por mais de uma década. O texto tem dois momentos. Primeiro, ele apresenta o contexto político para seguir desenvolver seus desenvolvimentos culturais, seus desdobramentos culturais. O argumento central do ensaio, que é um argumento bem interessante, é que, apesar da ditadura de direita, há hegemonia cultural de esquerda no país. Ou seja, a esfera da cultura não anda no mesmo passo que a esfera da política, né? Ou que a esfera da economia. Isso demonstra também como o professor Roberto Schwartz, o marxismo do professor Roberto Schwartz não é um marxismo mecânico, né? É um marxismo ortodoxo, no sentido de casar infra e superestrutura, esse tipo de coisa, né? Esse texto mobiliza um tipo de crítica, ligado à teoria crítica, que trata a cultura justamente, como eu falei no começo da minha fala, que é a ideia de uma esfera autônoma, né? Embora nunca completamente autônoma, né? Bom, esse prognóstico ele duraria pouco depois da escrita do texto, com a eliminação física e ideológica da esquerda que foi promovida pela repressão. Ainda assim, a tese do Schwartz serve talvez de modelo para a gente investigar o momento presente, mas às avessas, ao uso da dialética. Depois de 14 anos do governo da esquerda reformista representada pelo PT, não há hegemonia cultural de esquerda no país, mas ascensão da direita. O professor Francisco de Oliveira, alguns anos atrás, falou em hegemonias avessas. A ideia era que a eleição de um operário sindicalista no país dominante e suas políticas contra a desigualdade social faziam parecer que o Brasil finalmente saltava uma etapa na direção do desenvolvimento. Por isso, o fenômeno das hegemonias avessas, a provocação do Chico de Oliveira, daria um pontapé inicial para uma interpretação que era centrada na ideia de que não seriam mais os dominados a consentir sobre o crivo da força na sua exploração, tal como formulou Gramsci, né? Essa expressão da hegemonia é do Gramsci. Mas os dominantes, e aí leia-se as elites e o capital, que consentiriam em ser politicamente conduzidos pelos dominados em nome da manutenção dos patamares exploratórios do capitalismo. Então, a tese das hegemonias avessas do professor Chico de Oliveira tenta atualizar, de uma certa maneira, a discussão da dependência, né? Que basicamente diz que as burguesias dos países periféricos escolhem e preferem uma posição subalterna em relação ao capital exterior, né? É um resumo, claro que é muito mais complicado do que isso, né? Mas preferem uma posição subalterna em relação ao capital estrangeiro, né? Para manter a sua posição dentro do país e não escolhem, vamos dizer, não são nacionalistas, né? As burguesias, os capitalistas periféricos são um pouco patriotas. Bom, o professor André Singer, embora não sustentasse a mesma análise, falava num deslocamento ideológico produzido pelo lulismo, uma espécie de esmorecimento da forma do conflito, que se dava até então de direita e esquerda, para uma repolarização entre ricos e pobres, uma coisa que lembrava, segundo ele, um antigo populismo. Ao invés das hegemonias avessas, né, o Singer sugere que no epicentro desse fenômeno tem um pacto conservador e multiclassista, mas com alguns avanços significativos. A estratégia do pacto multiclassista, do governo do Estado de compromisso, cheio de contradições, aparece como uma das principais características das análises de diversos intelectuais, seja com sinal positivo, seja com sinal negativo. De qualquer modo, os últimos anos de polarização política, que culminaram com o golpe de 2016, mostraram, no entanto, que esse período também acabou, esse período do pacto multiclassista. Não há mais hegemonias avessas e nem lulismo. E mais, a esquerda não saiu derrotada, mas desmoralizada e desacreditada desse processo. De um lado, o consenso parece ser que o governo do PT teria completado um processo importante na vida social brasileira. Ao integrar, ainda que um pouco pela via do consumo, uma parcela da população que não participa
nacionalismo, e que por essa razão foi tomada durante muito tempo como um resquício do nosso passado tradicional. Por outro lado, a falência do projeto lulista e a crise política na qual entrou o Partido dos Trabalhadores, agravada pelas concessões de austeridade econômica que a presidente Dilma fez ao capital em seu segundo mandato, deixaram o PT e a parcela de fato reformista da sua esquerda completamente desacreditados. O Pacto Conservador teve efeitos conservadores, como era de se esperar. E esse arranjo ideológico do período lulista deixou consequências que estão aparecendo agora cada vez mais. No entanto, alguns seus desdobramentos ideológicos quizá permanecem, e são neles que a gente pode encontrar a atualidade das análises do professor Roberto Schwartz. Entre as consequências do lulismo, nem todas são perversas. Afinal, houve de fato diminuição da pobreza e da miséria entre outros avanços. Mas houve sim consequências extremamente problemáticas que geraram uma crise na esquerda. E é por isso que eu acho que a gente pode usar o texto do Roberto Schwartz para discutir o momento atual. Porque o que ele está discutindo, pós-golpe militar, né, o que ele está fazendo, um movimento que hoje muita gente diz que é um movimento stalinista, né, não está podendo mais usar muito essa palavra, mas ele está fazendo um exercício de autocrítica e de crítica da esquerda. Né? A proclamação de Francisco de Oliveira, da hegemonia às avessas, é interessante não porque houve uma hegemonia da cultura da esquerda e dos pobres nos últimos anos, mas porque serve para pensar como o Pacto Conservador fez medidas que atendiam mais ao capital do que ao povo para serem progressistas. Lembrando, de alguma maneira, o funcionamento conservador das ideias liberais no Brasil. E gerando a ideologia de que fora desse pacto só há o caos. Além disso, é claro que agora a gente está vendo que, de fato, se tiver que escolher entre o pacto e o caos, agora a gente está vendo um momento de caos, né? Mas, enfim. Além disso, as figuras do Lula, né, um ex-operário sindicalista de origem humilde, da Dilma, uma ex-militante de esquerda do período da ditadura militar, fazia crer, via identificação, que quem estava no poder era um de nós, e que isso bastaria. Essa identificação ofuscou a visão de uma parcela da esquerda. Acho que esse é um uso que pode ser interessante das ideias do professor Chico, né? A hegemonia às avessas diz respeito aos pobres, mas também à esquerda no poder. Como sabe o leitor de Marx, a ideologia, quando apresenta bases reais, é mais difícil de ser penetrada. E, de fato, a trajetória de Lula e de Dilma é uma trajetória de lutas. Né? Isso atrapalhou, no âmbito de parte da esquerda, a diferenciação entre suas figuras e os seus governos, gerando uma associação um pouco mediada entre ambos. Só para ilustrar essa ideia de fora do pacto só o caos, eu queria comentar uma série de propagandas que circularam na última eleição da Dilma. A propaganda mostrava uma série de situações. Um homem indo ao trabalho, uma família dirigindo uma picape no meio da roça, uma mãe comprando remédio para o seu filho. Não sei se vocês se lembram dessa propaganda. Como uma espécie de espelho do passado, cada uma dessas pessoas se via na mesma cena, andando na chuva desempregado em trapos, caminhando pela estrada em busca de água e pedindo esmola na rua. Os mesmos atores faziam a interpretação dos dois lados para ressaltar que uma pobreza ficava no passado, mas continuava a assombrar como um fantasma. A propaganda destacava o ontem e o hoje da sociedade brasileira e clamava, né? Quando a gente dá um passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. O Brasil não quer voltar para trás. Não há dúvida de que no campo da esquerda partidária não tinha alternativa capaz de angariar tantos votos quanto o Partido dos Trabalhadores, e que voltar à oposição neoliberal seria de fato um retrocesso. Por outro lado, essa ausência de alternativas viáveis à esquerda corroborou um discurso que tinha como afeto principal o medo, do qual parte da esquerda permaneceu refém. O PT, que foi um partido de base, e um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda da América Latina, colhia os frutos da desmobilização do que restava da esquerda e que ele próprio ajudara a promover, colocando-se como única alternativa possível. Por que estou dizendo isso? Né? E não sou eu que estou dizendo isso. Né? O André Singer, que a gente poderia dizer que é um intelectual orgânico do partido, né? Ele mesmo diz, o preço do pacto conservador, o reformismo, ele não é só o preço do pacto conservador, ele é parte necessária do pacto conservador, porque esse pacto
pacto só se sustentaria se o PT promovesse a desmobilização política, né? Então, não teria como, né, dentro do jogo político que o PT decidiu fazer, promover a mobilização. Então, essa crítica que foi feita ao PT, que tem sido feita ao PT, mas não mobilizou, por isso que teve golpe, e, de novo, quem diz que Sandra é indígena sou eu, era parte consciente, era uma escolha consciente do partido, né? Isso eu acho muito importante, não é um preço, é uma escolha consciente, né? Bom, o discurso era mais ou menos assim: para distribuir a renda no país com uma elite voraz como no Brasil, é preciso fazer muitos sacrifícios, mas é melhor que um de nós faça do que deixar o neoliberalismo correr solto. Isso significou a ausência de reformas de base e a manutenção de algumas estruturas neoliberais. E ainda que isso fosse realmente algo da maior importância e inédito na sociedade brasileira, o pacto conservador que tornou possível foi também a razão da sua derrota. Então a gente está numa situação paradoxal, né? O preço a ser pago mostrou-se extremamente alto quando, mesmo disposto a impor um programa de austeridade no país, o Partido dos Trabalhadores tomou um golpe. A ideia é a de que o governo, em nome do Pacto Conservador e da repolarização política na direção da economia, afinal, ricos e pobres são, em certo sentido, categorias econômicas, tornou muito difícil a vida da esquerda que lhe fazia oposição. A questão não era mais se uma política era de esquerda ou de direita, mas se ela era eficaz ou não economicamente, e se atendia ao projeto de crescimento como uma distribuição de renda. Quando o Partido dos Trabalhadores virou o Partido da Ordem, todas as críticas ao governo passaram a ser identificadas como críticas de direita. Sem dúvida, colaborou para isso o fato de que a grande mídia, essa sim atrasada e reacionária, realmente fazia seus ataques que tentavam mobilizar uma direita até então contente com o novo arranjo. Por outro lado, a esquerda, incomodada com a presença do PMDB no governo das suas alianças com o velho regime, foi jogada para escanteio, inclusive no interior do partido. O pacto conservador, vale relembrar, faria surgir efeitos conservadores. E é por causa desse pacto que a bancada evangélica da Santa Ignorância, por exemplo, sentiu-se autorizada a criar um projeto de lei que visa proibir a discussão política nas escolas e o ensino da diversidade sexual, entre outros disparates que a gente tem visto semanalmente, PEC e tudo isso, né? Bom, eu não quero dizer também que não houve esquerda nos últimos anos no Brasil, dentro e fora do Partido dos Trabalhadores, mas é necessário diferenciar a existência de uma esquerda na academia, nos movimentos sociais, nas greves do precariado e uma hegemonia de esquerda no país, o que se esperava não por causa do diagnóstico do Schwartz, mas do partido do governo, ao invés da bancada da Bíblia, do boi e da bala no comando do Congresso Nacional e dos bancos na política econômica. Mas o aspecto mais atual do ensaio do professor Roberto Schwartz, a meu ver, é a crítica dirigida ao Partido Comunista e à esquerda ligada a ele, que pregava a aliança com a burguesia nacional e a conciliação de classes. Tudo isso que eu falei até agora é para chegar nessa releitura do ensaio. Por mais duro que possa parecer a crítica à esquerda num momento de golpe, antes, assim como agora, que a gente até fica com medo de falar, às vezes, aonde a gente vai falar, porque a gente não quer dar argumentos para os opositores, essa crítica compõe um dos elementos mais importantes da tradição do materialismo histórico dialético. O Partido Comunista, a respeito do qual escreveu o professor Roberto Schwartz, não tinha, como ele diz no ensaio, a luta dentro das reivindicações econômicas. Isso teria efeitos importantíssimos na formação de uma classe operária conservadora que reaparece como um dos protagonistas do lulismo. Uma conservadora não só em termos, vamos dizer assim, morais, mas conservadora também em termos da luta, né? Então, anti-greve, anti-piquete, né? Uma classe muito reticente à baderna, né? Enfim. Tem um livro do professor André Singer, né, que analisa esse eleitorado,
E tem também, que chama esquerda e direita no eleitorado brasileiro, as identificações ideológicas das disputas presidenciais entre 89 e 94. Tem um outro livro que fala sobre isso também, quem quiser conferir, que é um livro de um outro professor chamado Antônio Flávio Perucci, que se chama Seladas da Diferença, que analisa a direita em São Paulo, a direita na classe trabalhadora em São Paulo. É bem interessante. Enfim, essa esquerda, né, que o Roberto Chaves está criticando, era uma esquerda mais anti-imperialista que anticapitalista. Isso é, via como principal entrave para o desenvolvimento do país o setor atrasado da burguesia. O resultado desse diagnóstico era a política da aliança classista. Como destacou o professor Roberto Schwartz, o Partido Comunista acreditou muito mais nessas alianças do que a burguesia nacional, e foi por isso pego de calças curtas na hora do golpe. Esse engano, ele diz, esteve no centro da vida cultural brasileira de 1950 para cá. E olha, posso falar para vocês que ele persiste, por exemplo, nos estudos de sociologia, né, que ainda tem uma presença muito grande de pesquisas que buscam entender se de fato as elites do país, tanto no âmbito da burguesia nacional industrial quanto no âmbito da burguesia financeira, se elas quisessem, elas poderiam, vamos dizer assim, lutar por uma autonomia capitalista dentro do país. Então ainda persiste uma série de pesquisas que, de uma certa maneira, repõem essa esperança, né, que procuram essa saída, né, essa saída para o capitalismo dependente, né. Bom, isso se mantém na ordem do dia, né? Não dá para entrar em detalhes, mas a participação ativa da Fiesp no golpe atual confirma essa tese, né? Em parte porque a gente sabe que esse argumento é mais complexo do que isso. Mas a questão é que o Partido dos Trabalhadores, aliás, né, lançou mão desse argumento diversas vezes, até mesmo quando, às portas do impeachment, o Lula bradava nas manifestações que nunca quis diminuir nenhum setor da sociedade brasileira para que outro setor subisse, mas que sustentava o desejo de subir e ficar com os de cima. E que a prova disso era que os ricos nunca haviam ganhado tanto dinheiro na história desse país quanto fizeram no seu governo. O que fica de lição para a esquerda em tudo isso, coisa que nos ensinou o golpe de 64 e os golpes que ocorreram depois disso no Brasil e na América Latina, e o ponto de incompatibilidade é que o ponto, né, a verdadeira incompatibilidade não é entre atraso moderno, mas entre democracia genuína e capitalismo. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais do ensaio do professor Roberto Schwartz. O erro consistiu, quiçá, na manutenção de uma esquerda, como chamou a atenção o Schwartz nesse texto, né, naquela ocasião, muito mais preocupado com a viabilidade do capitalismo no país de periferia do que com a revolução ou com a transformação radical da sociedade. Ora, mas o capitalismo é viável na periferia, ele sempre foi. Né? Essa é a grande lição, eu acho, da Escola Paulista, mas principalmente da obra do professor Roberto Schwartz. A tal burguesia de nacionalismo duvidoso ontem e internacionalização consolidada hoje, e que se veste verde e amarelo não é para mostrar que é brasileira, mas que manda no país, sempre soube disso. Por essa razão, vale repetir mais uma vez que compreender as articulações entre o atraso e a modernidade dos países periféricos é uma tarefa primordial para quem quer encarar o presente de frente. Valeria comentar também, estou encerrando já, todas as críticas que são feitas a esse tipo de abordagem presente no Cultura Política, que é um texto tão polêmico até hoje, né? A ideia de que ele não consiste num programa de desenvolvimento, que ele não é propositivo, né, uma objeção clássica feita à teoria crítica, né? Então, ele só fica criticando e não propõe uma saída. Além disso, tem também a crítica que afirma, né, a crítica do Brasil Pereira, né, que vai dizer, entre outros, né? Não é perseguição, enfim, mas que vai dizer que o abandono do problema da formação nacional, levado a cabo por essa vertente ligada à Escola Paulista de Sociologia, teria enfraquecido a esquerda,
tornando ela mais frágil às investidas imperialistas. Enfim, eu acho que não ser imediatamente traduzível numa estratégia político-econômica, entretanto, não significa que essa crítica não esteja correta também em relação à praxis política. Afinal, se de um lado a separação entre teoria e prática encontra na sua origem a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, e permanece assim enquanto esses não estiverem reunidos, por outro lado, a praxis que pretende dispensar a teoria por causa da sua falta de aplicabilidade imediata, ou porque ela acusa problemas para os quais a praxis ainda não tem resolução, torna-se frágil criticamente, porque perde a força que só a teoria apartada das exigências confinantes do pragmatismo pode possuir. Em cultura política, o professor Roberto Schwartz demonstra que o Partido Comunista atuava segundo uma concepção específica de marxismo, segundo uma teoria que orientava a avaliação que se fazia da realidade brasileira particular, né? Se de um lado a culpa maior do golpe é do empresariado e dos militares que o levaram a cabo, de outro, uma leitura mais atenta não só do Marx, mas do marxismo, poderíamos lembrar toda a crítica da Escola de Frankfurt ao pacto com a burguesia da social-democracia alemã, poderia ter sido de grande serventia na década de 60 e nos últimos anos. A mesma coisa se passa com o golpe atual. Se podemos pensar uma série de razões conjunturais que permitem acusar um conjunto de disputas institucionais, lutas entre as diversas frações da burguesia, perda de apoio popular incrementada por uma mídia monopolizada, aceleração do lulismo a partir do ensaio desenvolvimentista, etc., de outro, seria preciso pôr em discussão a teoria social e a interpretação do Brasil que orientou o lulismo. Por isso que, de novo, acho que o texto do professor Roberto Schwartz é tão... ele brilha, né? Ele ilumina o presente, né? Porque ele está colocando em xeque isso. A política ela não é só feita das disputas pragmáticas imediatas, né? Principalmente um projeto como o do lulismo. Ele está assentado numa interpretação específica do Brasil. A lição de 64 era de que as classes dominantes no Brasil optaram por preservar a sua dominação, mesmo que a custo de uma posição subalterna no cenário internacional. Vale lembrar que se a solidariedade entre as diversas frações da burguesia tende a ser maior do que com a classe trabalhadora, essa solidariedade esbarra na posição de classe, segundo a qual o que interessa são os dividendos individuais e não o compromisso com a nação. Por isso, tanto no âmbito da sociologia quanto no âmbito da política, esses momentos demonstram que o mapeamento e a morfologia das classes dirigentes sozinhos são insuficientes para compreender a natureza das classes dominantes periféricas, porque a dinâmica de sua atuação econômico-política se dá em relação com as classes trabalhadoras. Assim, com esse boom atual dos estudos de precarização, brasileirização, a gente poderia dizer que a gente voltou para um lugar de vanguarda do atraso. Lembremos, por exemplo, como a experiência da CEPAL apresentou-se sob a forma de uma utopia do desenvolvimentismo, cujo objetivo era emparelhar a periferia com o centro, superando o subdesenvolvimento através da industrialização. Quase 70 anos depois do seu surgimento, ao invés de termos finalmente chegado lá, no patamar desenvolvido, o que encontramos é uma coisa bem diversa. Não só a periferia não chegou mais próxima do centro, como o centro se periferizou e se periferiza cada vez mais com o advento global do neoliberalismo. Não foi apenas, como dizia Robert Kurz, a modernização que entrou em colapso, mas o colapso, velho conhecido nosso aqui no Sul, que se globalizou. E não é à toa que o Roberto Schwartz é o introdutor do Kurz no Brasil, né? Porque, de alguma maneira, é um pensamento muito afinado à situação periférica, né? Esse pensamento dialético do Kurz é um pensamento que tem muitos problemas, mas que é muito afinado com a discussão do marxismo no Brasil, do marxismo dos países periféricos. A nova reconfiguração repõe o tema central da obra do Schwartz, tornando sua leitura passagem obrigatória da crítica contemporânea dentro e fora do Brasil. Isso é, a ideia de que o atraso, o subdesenvolvimento,
não importa o nome que a gente quiser dar para isso, né? Não é um estágio ou uma crise, mas parte do funcionamento capitalista. No Brasil, uma parte considerável da vida intelectual, para não dizer a inteira, construiu-se em torno da questão da formação nacional. O trabalho sobre Machado de Assis, né, pelo qual Roberto Schwartz é mais conhecido, está intimamente conectado com os textos de análise de conjuntura na obra dele. Não é por outra razão que ele defende, por exemplo, né, que a antropofagia, os seus derivados do modernismo, assim como o tropicalismo, constituíam um programa estético do terceiro mundo, tentativas na arte de superação do subdesenvolvimento artístico, né, estético. Esses movimentos estariam ainda preocupados com a formação nacional e com o lugar do Brasil no concerto das nações, na corrida das nações, né? Essa preocupação não aparecia nos romances de maturidade de Machado, muito mais críticos sob esse ponto de vista. Sendo assim, a lição de cultura e política é mais ou menos a seguinte: a pergunta da esquerda pela transformação radical da sociedade não pode estancar-se diante do problema da formação nacional, o que é muito diferente de dizer que centro e periferia são categorias prescritas. Por isso, sua obra, muito mais interessada no funcionamento da contradição da periferia do que nos impedimentos do subdesenvolvimento e nas incompletudes da nação, jorra a atualidade num momento de falência dos projetos nacionais trazidos pelo neoliberalismo e pela hiperglobalização. Um diálogo entre os países do sul global, por assim dizer, precisaria levar em conta esse aspecto da falência dos blocos nacionais, para construir-se talvez como um diálogo entre as suas esquerdas. Afinal, sair da vanguarda do atraso não é alcançar o centro, mas abolir as estruturas objetivas de existência de algo como a periferia do capitalismo. Obrigada. Bom dia, queria agradecer a Antônio e Bárbara o convite para participar dessa conversa e gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu vim a partir de uma fala que eu apresentei no colóquio sobre a obra do Roberto Schwartz, falando especificamente sobre o aspecto relacionado ao teatro dentro do ensaio Notas sobre Cultura e Política. Então, não me considero uma pesquisadora da obra do Roberto Schwartz, que eu muito admiro e cujo trabalho é fundamental dentro do campo de pesquisas sobre o teatro dentro dessa esfera, em relação ao papel que o teatro tem no campo da cultura na sua relação com a política. O Notas sobre Cultura e Política é um ensaio que foi norteador de inúmeras reflexões, trabalhos, leituras, análises que se fizeram, que continuam se fazendo, e ele dialoga de uma maneira muito interessante até com o momento em que nós estamos, né? Em que o fazer teatral se recoloca de uma maneira muito agônica e muito crítica em relação a tudo que está acontecendo e cujo quadro geral a Bruna tão bem ressaltou. O Notas sobre Cultura e Política foi publicado em 1978 e um traço fundamental, eu considero, da atitude intelectual do Roberto Schwartz foi começar com uma autocrítica. E ele diz: existem aspectos que este texto, que foi escrito entre 69 e 70, parece ter se equivocado no seu diagnóstico. E ele aponta, no caso, o fato de que o país não tinha sido tomado por uma onda de insatisfação. Por uma série de questões, eu acho que esse é justamente um diagnóstico certeiro, correto, do Roberto Schwartz diante do momento em que nós estamos. É notável nesse texto o caráter lúcido, claro
reflexivo do balanço retrospectivo que Roberto Schwartz faz, apontando, como a Bruna ressaltou, a crítica às alianças equivocadas de classe, principalmente relacionadas às políticas preconizadas pelo PCB no período pré-64, o chamado paradoxo de uma hegemonia cultural de esquerda que prevalece até o AI-5, em 1968. Por que até 1968? Porque a repressão havia batido, em primeiro lugar, nas lideranças operárias, camponesas, estudantis, e havia cortado as conexões com os movimentos populares, e isso vigora com uma conjuntura até a data de dezembro de 68, quando é instaurado o ato institucional número 5. Um aspecto importante de ser ressaltado a esse respeito, e a Bruna, na fala dela, comentou o aspecto de que muitos criticariam a falta de teor propositivo. Eu acho que um exemplo da presença de aspectos, sim, propositivos dentro do trabalho do Roberto Schwartz, nesse caso, é o fato de ele ressaltar, valorizando principalmente a questão da educação democrática, da educação popular e do trabalho do Paulo Freire, em relação a todas as organizações de base que haviam se processado no contexto do Nordeste, dentro do movimento de cultura popular, do MCP de Pernambuco, e o fato de ele não se resguardar como intelectual, de sim manifestar inequivocamente o seu entusiasmo, o seu apoio diante desse projeto. Outro aspecto bastante sintético das linhas gerais do ensaio do Roberto Schwartz, Notas sobre Cultura e Política, é a crítica contundente que ele faz ao tropicalismo, né? Lembrando que ele constrói essa crítica, mas que colado aos fatos. Isso eu acho notável, porque muitas vezes no campo de pesquisa, quando se está diante dos fatos, parece haver uma espécie de receio de dar um salto sobre o abismo e de contar com o imponderável que são as forças que vão se reequacionando a cada movimento da conjuntura das lutas. E o Roberto Schwartz ressalta o que ele chama de o retorno do arcaico associado ao ultramoderno, que eu acho que é uma síntese incrivelmente clara do que o tropicalismo colocou em processo, né? E quando a gente fala colocou em processo, a gente está pensando no sentido da construção de imagens, da construção do imaginário e do quanto isso se tornou sedutor, né? Ele comenta também, o termo é dele, me parece bastante significativo, no sentido de fazer um diagnóstico certeiro, o que ele chama de, dentro desse quadro de crítica ao tropicalismo, o acerto de contas dos ressentidos, dos setores arcaicos, arcaizantes, e o que ele chama também de a revanche da província, a combinação do arcaico com o moderno, na construção de uma poética tanto cênica como poética, imagética, no caso das letras, enfim, das imagens de artes plásticas, etc., no sentido de construir um processo que se contrapunha ao trabalho que vinha lá de trás, tanto dos Centros Populares de Cultura da UNE, do teatro de rua, particularmente, do teatro de agitação política. Dentro da UNE fez-se teatro em duas diferentes frentes. Na rua, o trabalho de teatro de autos de rua, de caráter agitativo, e o teatro propriamente dito, com uma infraestrutura
estrutura de maior porte, com peças de maior duração, como, por exemplo, a Mais Valia Vai Acabar Seu Edgar, do Valdo Viana Filho, que foi o texto que desencadeou, inclusive, o movimento que daria origem à criação do CPC, do Centro Popular de Cultura, e um pouco mais para frente, peças também do Valdo Viana Filho, com Brasil Versão Brasileira, uma peça em que o Valdo Viana Filho pioneiramente constrói esse aspecto da crítica à aliança de classe, constrói no sentido de alertar para o que estava ali se enunciando como um possível passo em falso, né? Também uma outra peça do Valdo Viana Filho, Os Azeredos Mais Benevides, em que novamente a questão da aliança de classes é colocada de uma maneira dramaturgicamente amadurecida dentro de uma direção de um processo de dramaturgia brechtianamente épica, né? Isso em 1963. Então, esse imaginário do tropicalismo, ele se antagoniza, ele se contrapõe a todo esse fio de trabalho que era precedente. E esse ensaio do Roberto Schwartz, ele é particularmente funcional para se entender concretamente de que forma isso acontece, né? Eu digo acontece porque a gente tem reverberações disso, ressonâncias disso, que continuam em movimento, que continuam em operação, e aí eu acho que tanto no sentido de quem encena, como no sentido de quem pesquisa, né? O Schwartz faz uma crítica bastante densa e bem construída, que ele chama de as alegorias do tropicalismo. E a forma como ele, depois eu vou tentar esmiuçar um pouquinho melhor, como ele coloca em foco a questão da alegoria e do símbolo, né? É claro que alguém poderá pensar, bom, mas o Brecht também alegoriza, né? Mas o que a gente tem no caso do Brecht são alegorias que apontam para processos, né? E não para imagens simples, como acontece no caso do tropicalismo. O Roberto Schwartz aponta de forma bastante interessante, eu digo interessante porque o Roberto, sendo não só um pesquisador, mas também alguém que escreve, que pensa literariamente, ele tem um poder muito interessante de construir imagens. E essas imagens, elas são muito felizes no sentido de quase que funcionarem como se fossem arquivos ripados, né? Como se cada uma delas a gente pudesse descomprimir e extrair uma série de passos, de elos de reflexão e análise. O Roberto Schwartz coloca claramente o quanto a alegoria tropicalista é ambígua e, ao mesmo tempo, dentro dessa ambiguidade, o quanto ela é sedutora, né? Ele coloca em pauta especificamente o aspecto das contradições. As contradições, no caso do tropicalismo, elas não são tratadas como processos que estão sendo enfrentados e discutidos, elas são tratadas quase que como diagnósticos que apontam para percepções permanentes, né? Elas quase que flagram facetas que seriam permanentes. No caso especificamente do teatro, o Roberto Schwartz vai acompanhar e colocar uma lente de aumento analítica muito interessante sobre o Opinião, o grupo Opinião, que se articula a partir do show Opinião, em 1964, e os espetáculos do Teatro de Arena, São Paulo, aqui. No caso da Opinião, o Roberto Schwartz
ressalta o fato de ter sido a primeira resposta, entre aspas, do teatro ao golpe de 64, né? Seguido pelo Liberdade e Liberdade, são espetáculos ambos de papel épico, de caráter épico, os dois de conclamação da intelectualidade de esquerda e também dos artistas do setor teatral. E ele aponta um aspecto crucial para a crítica dessa frente de trabalho no teatro nesse momento. Não haviam sido incorporados elementos de crítica ao golpe, né? Os espetáculos se colocaram como respostas, fizeram uma conclamação para quase que um chamamento, no sentido de dizer, vocês, golpistas, não acabaram conosco, aqui estamos alinhados em torno das nossas posições, mas não houve um caráter de crítica no sentido da derrota que naquele momento se caracterizava, né? Isso é apontado pelo Roberto Schwartz como a contradição crucial, o entusiasmo, a conclamação, a efervescência, que eram, sim, construtores de quase que de uma perspectiva de trabalho nesse momento, sem dúvida, mas que deixaram de cumprir o aspecto do o que temos diante de nós, né? Esse papel do que temos diante de nós, ele ficaria delegado para, principalmente, a dramaturgia, e a dramaturgia viria a ser atropelada pouco tempo depois pelo processo do ato institucional número 5, com a implantação da censura prévia, né? Quer dizer, isso vai acarretar, no que diz respeito à dramaturgia, não sei se eu posso falar do Brasil, porque nós estamos falando aqui de São Paulo e Rio, mas enfim, da dramaturgia desse período, um desafio gigantesco, porque as peças que passaram a ser escritas pela geração que veio do Centro Popular de Cultura da UNE, do Teatro de Arena de São Paulo, ou das ligações anteriores que essas esferas de trabalho tinham tido com o PCB, ou com de alguma maneira com a militância de esquerda, essas peças não foram em grande número publicadas, não foram encenadas e só viriam a ser dadas a público em alguma medida, não no seu conjunto total, muito tempo depois, num contexto completamente diferente. Para dar um exemplo bastante claro a esse respeito, é só a gente lembrar da peça síntese de todo esse processo de leitura do país, que é Rasga Coração, do Oduvaldo Viana Filho, escrita em 1974 e só encenada em 1979 e publicada também num momento em que já se estava saindo desse processo e entrando na assim chamada, entre aspas, abertura, né? Em que era outro contexto. Quer dizer, eu acho que isso abalaria, afetaria de uma maneira ainda, na minha avaliação, irreversível, o processo de relação da dramaturgia com a leitura do país, né? Eu acho que foram gerações que não tiveram a oportunidade de assistir ou ler essas peças, e tudo que se passou em seguida nos levou a um caminho histórico que só viria muito tempo depois, que vai ser também no governo do PT a luta pelo projeto de fomento ao teatro na cidade de São Paulo. Foi uma lei municipal implantada em 2002 e que, no momento em que nós estamos, está enfrentando um processo de estrangulamento total, né? Por motivos de crescimento do número de grupos e de redução drástica dos recursos disponíveis, né? Bom,
Então, essa crítica que o Humberto Schwartz faz à opinião, a não incorporação de elementos do percurso que havia levado ao golpe, a esquerda não se colocou ali, ela se colocou sim como estamos aqui presentes, e portanto ela conclamou a um entusiasmo para a luta, mas a perspectiva crítica para essa luta não estava colocada. Como também não viria a estar colocada aqui em São Paulo, dentro dos espetáculos do Teatro de Arena, nessa fase pós-golpe, que foram, respectivamente, Arena contra Zumbi e Arena contra Tiradentes. Né? No caso do Arena contra Tiradentes, todos conhecem a crítica feita pelo Anatol Rosenfeld, a perspectiva heroicizada do protagonista Tiradentes. Né? Todos os inimigos, vamos dizer, todos aqueles ligados à coroa portuguesa e à dominação da colônia haviam sido desenhados cenicamente, dramaturgicamente, com as perspectivas do estranhamento e dentro do rodízio de papéis que era o método de encenação do Coringa, do sistema Coringa, no Teatro de Arena. Não o Tiradentes. Né? O Anatol critica, escreve o famoso texto Heróis e Coringas, ao qual, na ocasião, o Poal responde dizendo: infeliz o povo que não tem heróis. Né? Nesse caso, o Tiradentes estava nessa perspectiva. A personagem idealizada versus os inimigos apresentados com distanciamento. As classes abastadas e poderosas que calculavam e se colocavam como estrategistas, politicamente falando, e o revolucionário Tiradentes, que se deixava levar pela sua passionalidade de luta, pelo seu grande entusiasmo, o que não é uma depreciação do Roberto Schwartz ao dizer isso. Acho que isso é importante que se diga, né? Está fazendo uma leitura de algo que, enfim, foi extremamente bem recebido, calorosamente recebido. O efeito que essas peças tiveram na época talvez não seja facilmente percebido ou aquilatado hoje em dia. Né? Eu acho que quando se lê ou se assiste uma breve cena, infelizmente não existem registros, é muito difícil a gente entender o quanto esses espetáculos se tornaram pedaços da vida dessas gerações. No entanto, dessas gerações que ali se sentiam já participantes, já engajadas e já mobilizadas pelo fato de estarem prestigiando os respectivos espetáculos. Né? Isso se colocou, e acho que dentro do quadro que a Bruna apresentou na esfera política, é muito fácil a gente entender de que forma isso se processou. Paralelamente à opinião no Rio e ao Arena em São Paulo, aqui em São Paulo também estava o Teatro Oficina. Né? O Teatro Oficina havia sido fundado em 58 por um grupo de estudantes ligados à Faculdade de Direito, principalmente Zé Celso e Renato Borg. E no momento que se segue a 64, o Oficina vai se colocar como crítico da experiência da desagregação da consciência burguesa. Né? E esse processo vai ser o eixo de tudo que a Oficina fez, tanto no sentido do Stanislavski, né? Espetáculos nos quais eles, inclusive, contavam com a presença de Eugênio Guzman, que é um discípulo de Stanislavski, como também no que fariam no sentido de Brecht, principalmente Galileu, que foi encenado em 69 com grades na boca de cena, né? Na Selva das Cidades, um pouquinho depois,
como também os espetáculos de autoexperimentalismo, como Graça Senhor, que já era uma incorporação de uma poética cênica bastante próxima da do Levin Theater. O que o Roberto Schwartz ressalta a esse respeito é que o recurso principal da oficina era o choque, né? E uma outra contradição detectada por ele, muito sintomaticamente, é o fato de que a pequena burguesia gosta de ser massacrada, né? Existe uma espetacularização do massacre, né? E a plateia, nesse processo, identificava-se com o agressor. Que agressor? Aquele agressor que arrancava o público da sua cadeira, jogava pedaços de fígado cru na cara do público, intimidava e assumidamente colocava uma relação diante desse público que gerava o medo, né? Quer dizer, uma estética da agressão e do medo. Uma observação extremamente pertinente do Roberto Schwartz a esse respeito é que ele comenta que existe uma proximidade grande com as dinâmicas cênicas espetaculares do Levin Theater. No entanto, o Levin Theater era uma frente de trabalho que se colocava principalmente pela sedução e não pela agressão, como no caso do Oficina, né? É muito interessante esse respeito, isso é uma observação minha, do Roberto Schwartz. Em 1972, o Flávio Viana Filho tem uma peça sua, Corpo a Corpo, que era um monólogo publicado na revista da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, revista da SBAT. E como a peça ia ser publicada, ele escreveu um pequeno texto de apresentação chamado O Meu Corpo a Corpo. E nesse texto ele se colocava como um dramaturgo de esquerda dentro desse momento em que essas poéticas da agressão, da espetacularização, da intimidação do público se colocavam. Ele não fala na oficina, mas é muito fácil ele saber de quem ele estava falando. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ele ressalta o grande interesse que essas manifestações tinham, ele fala: quem vê o teatro de hoje feito aos urros, cheio de corridas pela plateia, cheios de nudez e invectivas contra o público, etc., quem vê e passa ao largo não sabe o que está perdendo como conhecimento em bruto do seu tempo. Ele faz uma série de considerações nessa direção. No entanto, e aí ele se coloca repudiando, criticando o que ele parecia ser, e na minha opinião, creio que também o Roberto Schwartz aqui antecipa isso, o artista, esse ser livre e novo, e o espectador, essa pessoa de gravata e tudo. Quase como se houvesse um chamamento: se você quer se libertar, junte-se a nós, deixe de ser esse cara medíocre de classe média, com a sua gravata, com a sua pastinha debaixo do braço. E essa é uma questão que não se colocava dentro dos debates, quer dizer, era uma época de muita polarização, de muita falta de canais que possibilitassem algum tipo de discussão, e o que viria a se colocar como necessidade disso ia sobrar, ia ser herdado pela geração posterior, que é a geração que nasceu e se fez intelectualmente num período em que essas peças já não estavam em circulação, já não estavam em cartaz, não foram publicadas, não foram lidas. Quer dizer, eu acho que ainda hoje em dia a gente se vê diante dessa conjuntura, né? O Roberto Schwartz, ele
ele ressalta bastante o quanto essa espetacularização da agressão na oficina, o quanto ela passa do que ele chama do choque ao deslumbramento, porque existe, ele descreve de uma maneira exemplarmente clara, quanto aqueles que se desagradavam e acabavam saindo da sala de espetáculo faziam os outros que lá ficavam se sentirem um pouco orgulhosos e satisfeitos consigo próprios, né? Quer dizer, e essa é uma percepção extraordinária, porque ela me parece que ainda existe, ainda é funcional, né? Eu acho que as conclusões a que o Roberto Schwartz chega nesse texto fundamental, elas são tão interessantes e tão necessárias, e às vezes eu tenho a sensação de que elas não são devidamente percebidas, até pela falta de familiaridade que as pessoas têm com isso do que ele está falando. Quer dizer, o Roberto Schwartz está falando do opinião diante do opinião, né? Tendo a recente memória de ter assistido Opinião, falando de Liberdade em 68 e o espetáculo estreou em abril de 65, né? Falando do Rei da Vela, o espetáculo era de 67, ele escreve em 68. Quer dizer, isso eu acho extraordinário. Eu acho que é um processo de trabalho intelectual do qual, às vezes, a gente na universidade acaba sendo obrigado a se afastar pelos piores motivos possíveis. Eu acho que se a gente tiver que apontar uma conclusão, na última página do ensaio do Roberto Schwartz, ele diz: a cultura é aliada natural à evolução, mas esta não será feita para ela e muito menos para os intelectuais. É feita primariamente a fim de expropriar os meios de produção e garantir trabalho e sobrevivência digna aos milhões e milhões de homens que vivem na miséria. Que interesse terá a revolução dos intelectuais de esquerda, que eram muito mais anticapitalistas elitários que propriamente socialistas? Deverão transformar-se, reformular suas razões, que entretanto haviam feito deles aliados dela. A história não é uma velhinha benigna. Uma figura tradicional da literatura brasileira deste século é o fazendeiro do ar, o homem que vem da propriedade rural para a cidade, onde recorda, analisa e critica em prosa e verso o contato com a terra, com a família, com a tradição, com o povo que o latifúndio lhe possibilitara. É a literatura da decadência rural. Em Quarupi, Antônio Calado, o romance ideologicamente mais representativo para a intelectualidade de esquerda recente, o itinerário é o oposto. Um intelectual, no caso um padre, viaja geográfica e socialmente o país, despe-se de sua profissão e posição social à procura do povo, em cuja luta irá se integrar com sabedoria literária, no capítulo posterior ao último do livro. Eu acho que isso é uma declaração de princípios, né? Eu acho que essa é uma grande conclusão e nós precisamos mais do que nunca nos lembrar dela. Então é isso. Obrigada. Legal. Obrigado aí mais uma vez aqui. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Vamos abrir para conversar. Enfim, se vocês tiverem, quem tiver perguntas, comentários, eu acho que, enfim, as duas falas do ensaio, eles permitem tantos caminhos aí, tantas questões, tantas singularidades que, enfim, dá para a gente ir por múltiplas direções aí. Enfim, vou abrir aí, fala o seu nome e... Seu nome é... Eu sou Egídio, meu nome é Egídio, sou de Fortaleza, mas moro aqui em São Paulo.
uma cultura, digamos, um pouco mais letrada, alemã, e não sei até que ponto ele conseguiu convencer o espectador de que a luta era pelo caminho do Brecht. Tanto que a Alemanha abraça Hitler. Eu olho para o Roberto e me lembro também que ele tenta um pouco fazer o que o Benjamin, né? Fazer uma leitura da arte, né? No caso, o Roberto da arte brasileira, o Benjamin, né? Da arte de vários países, para tentar entender um pouco esse processo artístico, né? E o seu lugar na transformação política, social, econômica, etc. Então, teria duas perguntas. Como é que a senhora faria uma análise aí do Brecht, olhando para outra cultura, que enfrentou, fazendo um paralelo com a sua fala sobre o Roberto e a cultura brasileira? Ficou muito claro para mim, quando a senhora coloca todas as obras, que o totalismo tentou esvaziar o conteúdo lexo da obra artística, né? E ficou somente na imagem. E tentou, de alguma forma, tirar o processo, o conteúdo, a mudança. E a minha pergunta para você é em relação, quando se faz, não é a teoria crítica, né, e sim o ato de transformação, quando você faz isso. Eu acho que hoje a gente tem a juventude chilena dando um tapa na cara aí no mundo, elegendo, sei lá, 30%, 40% lá da Assembleia, e eles foram de baixo para cima. Né? Em vez de ficar numa análise intelectual, eles resolveram fazer história. E fizeram história, mesmo num país latino-americano, dominado por uma ditadura, eles conseguiram atravessar. Então a minha pergunta para você é, e agora? O que você propõe agora? Obrigado. O pessoal que está aí fora acompanhando também, se quiser fazer uma pergunta, uma intervenção também, valeu? Tem um pessoal ali curtindo ali. Enfim, alguém? Felipe? Alguém? Enfim, para você tá, depois eu vou falar assim mesmo. Sim, faz uma boa. Emendar. Vocês vão. Meu nome é Ana Cecília. Eu queria perguntar para a professora Maria Silvia se no contexto do que ela disse, ela não poderia acrescentar algumas palavras sobre essa remontagem do Rei da Vela, que a gente acabou de ver agora aqui em São Paulo, e que eu andei pensando realmente que sentido que teria agora essa remontagem do Rei da Vela. Tá bom, então acho que eu vou devolver a bola aqui, depois eu tenho uma questão. Bruno? Agora, a solução é coletiva, né? Acho que um dos maiores problemas também da esquerda é essa coisa meio da espera pelo profetismo, ou enfim, esperar que algum intelectual dê a receita de transformação do mundo, né? Por isso eu acho que o Robert Schwartz é um exemplo de uma pessoa que é da teoria crítica e que não está na torre de marfim, por assim dizer, né? Porque defende a autonomia da teoria, da crítica, em aliança com o proletariado, em aliança com o setor de transformação da sociedade. Eu acho que, por isso que escolhi falar do problema do quem paga o pacto, né? O problema da aliança de classe, porque existe uma outra aliança possível, né? Que é a aliança entre os intelectuais e o proletariado. É dessa aliança que o Robert Schwartz está falando nesse texto, uma aliança que foi perdida e que cada vez mais se perde, né, dos dois lados, os intelectuais que acham que não tem mais aliança possível, né, que é um pouco o que o Caetano Veloso fala no livro dele, né, A Verdade Tropical, quando ele vai ver o Terra em Transe, e aí o Paulo Martins tapa a boca do camponês, né, você é um ignorante, tal, e aí ele fala, não, eu me senti muito liberto. Agora eu me senti que eu estava liberto, que eu não precisava mais lutar pelos camponeses, pelos povos, pelos oprimidos, porque se nem eles lutam, então eu não preciso lutar também, né? Então eu acho que o tropicalismo ele tem
esvaziamento, né, que ainda hoje é celebrado pela esquerda, muito problemático, né? Haja visto um outro exemplo também na esfera da cultura, o Aquarius, também é um pouco isso, né? Também vai um pouco nessa direção, que o Oswald de Andrade tinha uma frase, ele era completamente doido, né? Mas ele tinha uma frase que é muito boa, que ele dizia assim, né, o prefácio do Serafim Ponte Grande, se não me engano, fala assim: no Brasil, dos anos 20, o contrário do burguês não era o proletário, era o boêmio. E eu acho que a esquerda ainda não entendeu essa lição, né? O contrário do burguês não é o boêmio. Não pode ser o boêmio, né? Então, a gente não pode transferir o antagonismo fundamental da sociedade para um antagonismo de costumes, né? Isso aparece muito hoje, por exemplo, essa coisa da coxinha. O que é coxinha? É direita, não é coxinha, né? Não é, se o cara usa um terno ou uma camiseta hipster, não interessa, né? Então eu acho que esse tipo de fenômeno é muito ligado a essa herança do tropicalismo, não é à toa que esse tipo de forma estética continua atraindo tanto público, né? E aí, para voltar, né, a relação entre transformação da sociedade e arte, né, ou intelectuais, eu acho que, como eu entendo, e eu concordo com isso, né, como o Roberto Chaves vê as coisas, baseado na leitura que ele tem, principalmente do Adorno, eu acho, que a cultura vive um paradoxo. A formação da cultura, a própria existência dela é um paradoxo, é uma contradição. Por quê? A cultura nasce, né, da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. E essa separação é problemática, né? Uma separação que separa coisas que deveriam estar unidas, né? E ela nasce dessa separação e o preço que ela paga por poder criticar, por poder se afastar da praxis, por poder ser autônoma, é a impotência. Porque a cultura sozinha não resolve nada, que é o que ele diz no final do texto, né? Sozinha ela não resolve nada. Ela precisa estar aliada com outras coisas, com a política, com o proletariado, com a classe trabalhadora, né? Com setores que lutam, enfim. E por isso eu acho que também esse é o problema do tropicalismo, achar que a cultura vai resolver sozinha, vai fazer a luta de classes. Não faz. Então, o agora fica para nós todos respondermos, né? É só registrar, eu fui dirigente da Uni no Fora Cola e faço cinema. E hoje estou fazendo um game para acompanhar a vida de milhares de jovens, ver se eles saem da exclusão e vêm para participar da sociedade formativa. Tento alinhar os campos. Desculpa, para só poder colocar. Você está com o microfone aí? Está ligado? Obrigado. Egídio, estou com um ponto fundamental. O Brecht surge num país que tinha atrás de si um gigante movimento operário, né, de lutas operárias. Ele surge como um resultado da sua própria genialidade, né? Ele vem de um chão histórico que era aquele. Aqui no Brasil, também o Brecht, de certa forma, foi uma ideia trazida, né? Quem pela primeira vez, a gente nunca pode dizer com total certeza, mas salvo engano, uma expressão que o Roberto Chaves muito usa, o Brecht foi encenado pela primeira vez na Escola de Arte Dramática, exceção e a regra, em 1951, com a direção do Dr. Alfredo Mesquita, né? Quer dizer, mais ideia fora do lugar do que isso é impossível, né? Depois, em 1958, há uma noite de Sexuano, Teatro Maria Della Costa, a primeira montagem profissional. Quer dizer, a gente vai ter uma chegada do Brecht num momento em que
situação de pesquisa que não é fácil pesquisar por esse ângulo, mas, salvo engano, mais uma vez, as edições que circulavam aqui eram edições de outras línguas, não traduzidas diretamente do alemão. Dentro do setor teatral, quando o Brecht começa a ser encenado, discutido, quem lia Brecht no original era o próprio Roberto Schwartz, o Anatole Seefeld e o Fernando Peixoto. Quer dizer, a gente vai ter um período de longos anos em que o Brecht vai estar dentro de um momento de grande efervescência das lutas, de grandes enfrentamentos. E eu acho que isso vai ter uma demanda de processos de trabalho, de reflexão, que só vão começar a ter, vamos dizer, uma acumulação de reflexões mais para frente. Né? Em 1900, pouco depois do golpe, começam a sair, principalmente pela civilização brasileira, obras traduzidas do Brecht, as primeiras obras. Mas isso no calor do momento, né? Quer dizer, nós estávamos debaixo dos fatos todos. Quer dizer, eu acho que essas questões todas, por um lado, mostram que o Brecht coloca questões, né? Ele não as resolve para a gente, ele coloca em bruto, e nesse sentido, muitos dramaturgos dessa geração, o próprio Vianina, eu acho que ele tem uma percepção extraordinária dos princípios brechtianos a partir da sensibilidade dele pela prática teatral, dramatúrgica e de luta política, mais talvez do que pelo contato com a obra propriamente dita. Né? O Brecht enfrentou também muitos contextos adversos ao longo do seu trabalho. Acho que é só lembrar que em 1941 ele foi para os Estados Unidos, onde ele morou e trabalhou até 1947. Foi um período muito difícil para ele, e eu acho extraordinariamente interessantes o diário de trabalho do Brecht escrito nesse período, porque ele estava lá cercado por todos os intelectuais de Frankfurt. Né? Toda a intelectualidade de Frankfurt lá estava nos Estados Unidos, o Piscator lá estava desde 1939, o Piscator vai para os Estados Unidos em 1939 e fica até 51. Quer dizer, se a gente pensar que durante esse período os Estados Unidos teve no seu território os dois maiores expoentes do teatro político do mundo, né? E a gente constata que nenhum dos dois conseguiu plenamente executar os seus projetos ali, a gente vê o tamanho do enfrentamento que eles tiveram que ter. Né? Mas eu acho que, quer dizer, o Brecht continua em processo, né? Até porque, como o Jameson comenta, o Brecht fala bastante da dimensão camponesa, mas ele morre prematuramente também, quer dizer, ele não chega a falar propriamente da dimensão dinheiro, né? A dimensão do capital propriamente dito. E isso, aí eu estou falando do meu lado de quem pesquisa a dramaturgia dos Estados Unidos, isso é uma coisa que se configura como uma grande demanda. Quer dizer, nós temos tarefas brechtianas colocadas para além daquilo que o próprio Brecht teve condições de enfrentar. Não sei se eu explico. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigado. Com relação, Ana, eu estava, antes de nós começarmos, eu estava conversando com a Bruna e justamente comentei a respeito da montagem do Rita Vela. Né? Eu assisti a montagem do Rita Vela no dia 22 de outubro. No dia 23 estava marcada a conversa com o Condefati sobre a questão do terreno da oficina. Quer dizer, para quem assistiu, eu assisti com um grupo de alunos, é a partir desse ângulo que esse Rita Vela estava sendo assistido. Né? Era essa a questão imediata que se colocava. Eu pretendia colocar uma nota sobre cultura e política em discussão com os alunos e, enfim,
mas não tive condições de calendário, porque implacavelmente a gente chega no fim do semestre e tudo se desmobiliza. E por outro lado, eu fiquei pensando se dá um certo tempo também não vai ser melhor, porque eu testemunhei, comentei com a Bruna, o grande deslumbramento poderoso daquela montagem para quem a assistiu a partir da Estaca Zero. Quer dizer, essa é a grande tarefa que nós temos, historicizar esse Rei-da-Vela com essas questões que Roberto Schwartz coloca, que continuam fazendo sentido, sim, e que não são facilmente colocadas. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, a questão precisa ser discutida. Você tem toda a razão. Eu senti assim que as pessoas também vão assistir hoje no Rei-da-Vela, estão mobilizadas por essa coisa do debate, da questão da construção. Acho que a montagem em si, ela pode significar hoje, ela acaba uma questão que acaba ficando meio em segundo plano. Quase um elemento desse envergamento. Obrigada. Legal. A gente teve outro dia aqui debatendo também um pouquinho o Rei-da-Vela, no sentido de que o Rei-da-Vela é um empresário, né? No fundo o Brasil está em profunda crise, mas ele fabrica vela, né? Então a gente está com um problema de energia elétrica, de gás, não sei, quer dizer, o Brasil está retrocedendo, mas como ele é um fabricante de vela, para ele é bom. Até me lembrei, foi uma economista que veio aqui, o André Prefeito, comentando a notícia de que em determinadas regiões do Brasil voltou-se a usar muito fogão a lenha. Fogão a lenha voltou a ser muito utilizado, porque o gás subiu bastante, etc. E ele fez esse gancho com o Rei-da-Vela, enfim, então hoje ser o Rei da Lenha, né? Celebrando aí que a gente, enfim, retrocesso aí, retrocessos vários, né? Várias dimensões. Vocês, Felipe? Deixa eu fazer aqui, só a minha, aqui, brevemente. Essa característica, uma das coisas muito legais de ler o Roberto Schwartz é a qualidade ensaística dele, o estilo, a capacidade como ele consegue transmitir grandes ideias de uma forma fluida, o parágrafo tem vida, né? Tudo tem vida ali, né? Onde estão os nossos ensaístas hoje que conseguem transitar aqui, sabe, entre sem estar presos à disputa política mais óbvia, mais imediata, onde estão os nossos grandes ensaístas? Não sei, eu sei que eu poderia citar alguns nomes, né, mas eu queria perguntar para vocês, levantar essa bola aí. Quem hoje em dia está escrevendo, aonde está se escrevendo, até para a gente trazer para a tapera aqui, né? Com esse tipo de, por um lado é ambicioso, né? Por outro lado é mais informal, mais compromissado, mais livre, uma escrita muito gostosa de ler, né? O texto do Roberto é um texto que você lê assim, com prazer da leitura, da literatura, mas no fundo a gente está discutindo política, a aliança entre classes, imperialismo, a burguesia, mas ele escreve de uma maneira que é quase literária, né? É literária, né? Enfim, levantei essa bola. Felipe? A sua fala foi totalmente politizada, né? Eu queria fazer uma pergunta simples, mas difícil de responder. Você falou muito da experiência do PT, né? Da experiência da esquerda no poder, e que ela é marcada fundamentalmente pela conciliação, pelo não enfrentamento, né? E você acha que hoje, na sua opinião, uma crítica de esquerda não comprometida, uma crítica livre e que tem que ser feita, você acha que ela passaria pela uma crítica pesada a essa experiência? Ou ela poderia ser mais, digamos, o que se salva ali, né? Por exemplo, se a gente transpusesse para hoje um ensaio desse tipo, ele deveria ser uma crítica frontal à experiência que a gente teve de governo de esquerda, ou ela
o que se salva ali? Seria uma crítica futura ou não? Porque você resumiu muito bem, na esquerda transformação da sociedade, achei ótimo assim. Pode ser mais ou menos nacionalista, mas é isso, né? Então, se a gente fosse fazer uma crítica hoje, salva a experiência que a gente teve? Ou não? Bom, começando então quanto a mim, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Do Robert Schwartz, que é o uso que ele faz do ensaio, e que é um uso que tem bases teóricas, né? Ele não é só, isso que é interessante, né? Ele não é só um estilo, né? Uma maneira mais literária de escrever, mas eu acho que no Robert Schwartz o ensaio ele tem razões, por assim dizer, epistemológicas, assim. Ele é a forma por excelência da crítica, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas quem nunca leu valeria a pena ler, né? Tem um texto muito interessante do Adorno que chama Ensaio como Forma, né? E que vai mostrar como o ensaio é a forma de fazer teoria, de interpretar a realidade, de fazer crítica, que vai seguindo o seu objeto, que privilegia ele, que começa onde ele começa e termina onde ele termina, né? Eu acho que, enfim, existe um longo debate sobre o ensaio na Alemanha, né? Todos esses autores, Benjamin, Adorno, Lukács, né? O Adorno até conseguiu depois, né? Mas não conseguiram cadeiras, cátedras universitárias, justamente também porque eram ensaístas, né? E a academia alemã recusou até o fim o ensaio. Eu acho que no Brasil acontece uma coisa semelhante, não só por conta da especialização do conhecimento e tudo mais, mas também por causa do abandono das grandes questões e do abandono das grandes interpretações do país que caíram de moda. É por isso que eu fiquei não falando mal, né, mas fiquei contestando a interpretação do Bresson Pereira, mas eu acho que nesse ponto ele faz uma crítica muito boa, que é a ideia de que as interpretações mais gerais do país foram abandonadas. Então, todos os nossos maiores ensaístas, Roberto Schwartz, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, todos eles, mesmo o Florestan, o livro dele sobre a Revolução Burguesa no Brasil, é um ensaio, né? O subtítulo é Ensaio de Interpretação. Então, por quê? Porque o ensaio é essa forma também que dá conta da contradição, que dá conta de grandes movimentos e que caiu de moda, né? Então, eu acho que, e a gente estava até conversando aqui no começo, né, as universidades cada vez mais pressionadas para publicações, publicar artigos, a forma artigo não te permite. Ninguém quer publicar ensaio, né? Então, paper. Então, esse tipo de coisa acaba minando a vida intelectual, né? Acho que esse é um dos maiores problemas. Né? Bom, Felipe, há uma pergunta, né? Eu queria responder ela de uma maneira não antagônica, né? Porque eu acho que a experiência histórica foi. Ela já foi. Então, se valeu a pena ou não, ela já foi. Então, eu acho que a questão agora não é fazer o revisionismo pelo revisionismo, né? Mas o que eu acho que é importante, assim, a crítica que eu busquei levantar, não é para dizer essa experiência não prestou, ou o PT não fez grandes coisas pelo país, porque fez, e a gente está sentindo agora, na pele, todos nós, a mudança, né? Então, mas eu acho que o problema, e uma coisa que o Roberto Schwartz levanta, e que eu acho que sim tem que sofrer uma crítica dura, é a teoria da aliança de classe e da interpretação do Brasil que vê a possibilidade de uma burguesia nacional. Eu acho que esse é um ponto que é irrevogável. É um ponto que tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ser revisado,
Porque, como eu disse na minha fala, e eu acredito nisso, eu acho que tem uma aliança mais poderosa do que a aliança de classe com a burguesia, que poderia servir de alternativa, né? E não é uma alternativa imediata, é uma alternativa a ser construída, né? Porque agora a gente não tem base para fazer uma aliança, né, dos setores progressistas, né, setores de esquerda da sociedade vai fazer frente a essa investida neoliberal. Mas eu acho que existe uma bibliografia muito grande na Alemanha e mesmo aqui no Brasil que discute os problemas da social-democracia, né, e aos becos sem saídas que ela leva. Então, se a gente for pensar, eu não estou fazendo uma transposição histórica, né, mas eu acho que é um paralelo afim, né, tem uma afinidade eleitiva com a situação brasileira, que é esse caso da social-democracia alemã, né, cuja falência resultou no fascismo, na ascensão do fascismo, né? Então, eu acho que no Brasil, o que a gente está vivendo hoje também é essa ascensão do fascismo, que é bastante resultante do reformismo fraco, que interpelou. Então, se a gente for, né, poderia me alongar aqui, mas assim, brevemente, né? Se a gente for pensar as políticas lulistas, elas vão interpelar as pessoas, né, como o Bolsa Família interpela a mulher como mãe, né? Você interpela de várias maneiras que individuais, não coletivas, não interpela como trabalhador. Então, isso tudo resulta uma espécie de esgarçamento da possibilidade de formação de um sentimento de pertencimento coletivo a uma classe, não proletariado tradicional, uma classe trabalhadora, ou enfim. Então, eu acho que isso é muito problemático. Isso teria que ser revisado, isso teria que ser repensado. Justamente porque essa desmobilização que fomenta o empreendedorismo de si, que se combina com a situação neoliberal, se combina com as igrejas evangélicas. Então, é um caldeirão assim, de coisas, né, que acabam resultando numa ascensão do fascismo, né? Eu acho que hoje no Brasil, quem não está vendo que está rolando uma ascensão do fascismo, está fechando os olhos para um movimento que vai cobrar seu preço muito grande lá na frente, né? Então, existem muitos intelectuais que dizem, não, mas não é assim, a gente não pode dizer que é fascismo, porque não tem um líder, ou porque não é exatamente assim, ou porque os setores evangélicos não são fascistas, porque é mais um conservadorismo no âmbito dos costumes, mas, por outro lado, existe um progressismo no âmbito econômico, né? Eu tenho até um professor da Inglaterra, esqueci o nome dele, Delante, que é um aluno do Habermas, veio falar aqui no Brasil sobre a situação europeia, e aí ele criou um conceito de democracia autoritária. Então ele diz assim, não, o mundo não está virando fascista, é uma espécie de democracia autoritária. Então, eu acho que entender o fascismo, tem muito a ver com entender essa atitude reflexiva, individualista, empreendedora, que foi resultado desse processo todo, né? Dessa identificação com o patrão, dessa identificação que a gente vê na classe trabalhadora com os patrões, no modo como você vê parte da classe trabalhadora defendendo reforma da Previdência, né? Então, eu acho que tudo isso é resultado de muitas coisas do capitalismo, porque ele produz isso também, mas também é resultado do pacto. Por isso a gente tem que repensar o pacto, repensar que pacto que a gente vai fazer. Acho que o autoritarismo democrático é bom também. Felipe, a sua pergunta convergiu para o que se salva.
crítica não comprometida pressupõe uma batida pesada, a experiência do governo de esquerda que se salva. Eu acho que, complementando o que a Bruna colocou, eu fico pensando o seguinte: existe uma dimensão coletiva da experiência das lutas políticas que não necessariamente é lembrada, né? Que a gente, olhando pelo prisma da pesquisa acadêmica, teórica, etc., a gente está lidando com plataformas, com livros, com, enfim, análises, diagnósticos, etc. E quando a gente, por algum vislumbre de possibilidade de trabalho, a gente tem contato com as camadas que lá estavam, no chão da história, coletivamente empenhadas, é surpreendente, porque a gente tem uma dimensão que não pode ser descartada. Eu acho que um pouco disso é o que o Vianina coloca no preâmbulo, no prólogo do Raça Coração, que ele dedica para os lutadores anônimos, né? Aliás, o protagonista da peça é uma dessas criaturas. Quer dizer, eu acho que eu tenho orientandos que foram fazer pesquisa. Nada mais difícil que fazer pesquisa documental no Brasil. Você tem que ser um detetive bem munido de recursos, e você tem que ir a campo falando com pessoas e procurando engendrar os seus caminhos de reflexão ao mesmo tempo. E às vezes é tão surpreendente, porque a gente fala: meu Deus, quanta coisa não apareceu ainda nas pesquisas e nas reflexões. É claro que eu estou falando do ponto de vista do teatro, né? Quanto teatro se fez, quantas reflexões alimentaram esses processos, e quanto disso ainda não tem nenhum canal para a gente. Se é que a academia, a pesquisa acadêmica representa um canal no sentido do que deveria, né? Quer dizer, eu acho que tem muita coisa que, eu não sei se a gente pode dizer se salva, mas que certamente coloca questões muito instigantes, né? E eu acho que aí, desde o teatro de periferia, desde o teatro que engendrou conexões, por exemplo, o CPC do Rio era um CPC focado nas questões estudantis e da universidade. O CPC de São Paulo estava bastante olhando para as questões do operariado, né, no ABC. É de lá que vai sair o Forja, o Grupo Forja, é de lá que vai sair o contexto do qual se articula o PT. Quer dizer, a gente tem uma envergadura aí de questões que, puxa, quer dizer, além de você ter as plataformas políticas estudadas, você tem histórias de luta e de militância que lá estavam e que a gente ainda não conseguiu levantar e pensar a respeito. Isso eu acho que se salva, porque a gente tem essa responsabilidade também, né? Acho que tem espetáculos, por exemplo, a Brava Companhia, em 2013, reencenou o espetáculo Corinthians, Meu Amor, do Teatro União e Rio Vivo, que começou a ser criado em 66, depois foi encenado outra vez em 72. Quer dizer, a gente tem fios de trabalho que estão lá no contexto em que tudo isso estava se passando em bruto, sem nenhuma relação direta com as esferas de debates teóricos, etc. Isso eu acho que precisa ser lembrado, isso eu acho que se salva. Enfim, agradecer bastante a presença de vocês duas aqui, tá? Muito legal, acho que foi um bate-papo muito legal. Bom que a gente tem registrado tudo aí também, porque valeu muito a pena. Agradecer a presença de todos vocês aqui. Sábado de manhã, eu acho que no sábado de manhã falta qualidade assim, cultural, intelectual, espiritual, inclusive. E muito legal aqui, tá?
com vocês aqui sempre. Obrigado. Agradecer o Felipe, a Bárbara, por ajudar na produção aí. E valeu, esperamos poder fazer mais aí. Esse debate de hoje já nos inspirou, né? A gente já está trocando uma ideia aí com o pessoal aqui, e fazer mais debates desse tipo, baseados em ensaios. Por exemplo, tem um do Galbraith, um economista que chama o economista útil. Vamos fazer um dele, vamos pegar um do Keynes na década de 30 também, vamos fazer um dele. Talvez esse que você comentou sobre o ensaio em si como forma de escrita, que você citou aqui, teria também uma puxada. Enfim, isso aí mais para frente aí. Obrigado, a gente convida vocês a seguirem acompanhando a nossa página aí. Bom sábado, fim de semana, para todo mundo.